Olá, vamos falar então de um assunto que está deixando todo mundo angustiado. O nosso tema hoje então é as tentantes e o coronavírus. Tá todo mundo angustiado, todo mundo meio que sem saber como se comportar, uma situação nova no mundo, né? E chegou agora então no Brasil. A gente já está há 2 meses e isso acaba gerando, né, uma angústia em todo mundo, porque todo mundo tá com medo da contaminação, tá com medo de ter um familiar ou a si próprio, se for paciente de risco, né, com maiores complicações da infecção pelo coronavírus. Mas é como eu digo, né, a tentante tem uma angústia adicional. Porque além de estar com medo da infecção pelo vírus, que a gente vai falar bastante sobre isso agora, a tentante também, por conta das clínicas, por uma recomendação tanto das sociedades brasileira e internacionais de reprodução assistida, que fizeram uma recomendação de que as clínicas parassem de trabalhar, né, que diminuíssem, que não fizessem tratamentos eletivos. O que é tratamento eletivo, né? Qualquer procedimento eletivo é aquele que a gente não tem uma urgência, que a gente pode esperar para fazer, né? E em virtude disso, o tratamento de infertilidade, aí tem uma discussão, né, se deve ser considerado um tratamento eletivo ou se deve ser considerado uma urgência, acabou caindo no grupo de procedimentos eletivos, que não tem uma urgência. Mas só quem está tentando engravidar sabe o quão urgente é fazer um tratamento para engravidar. Né? Eu sempre digo que quem está dentro de uma clínica de reprodução, depois que entrou na clínica de reprodução, quando decidiu fazer uma ligação para agendar uma consulta, esse paciente quer realmente agilizar o seu processo, seja ela uma paciente jovem, seja ela uma paciente mais velha. A paciente mais velha, por razões óbvias, né? Ela tá mais velha, o tempo tá passando e ela quer correr, quer agilizar, não quer perder tempo. E a paciente jovem da mesma forma, porque ela pensa, bom, eu procurei jovem, por que eu tenho que ser preteridas? Mas eu fiz certo, eu procurei um tratamento cedo justamente para ter bastante chance de engravidar, e agora, por conta de uma situação que foge do nosso controle, a gente tem que parar os nossos tratamentos, né? Então, primeiro, para entender, eu vou falar então, eu vou tentar falando várias coisas, várias pessoas me mandaram perguntas, eu vou seguir um roteiro e aí vocês vão mandando perguntas, eu tenho uma pessoa aqui me ajudando, depois a gente vai responder e eu vou responder as perguntas também que vocês me fizeram pelo direct durante esses últimos dias em relação ao coronavírus, né? Primeiro, para entender por que a gente precisou parar, né? Por que as clínicas pararam e por que eu tô começando a live com essa pergunta? Porque, como é muito angustiante, as pacientes querem começar e elas nos dizem assim muitas vezes no telefone, né? Dizem para a equipe da recepção, da telefonia, da enfermagem, enfim. Mas doutora, eu assumo esse risco, né? Mas então, por que foi tão recomendado que a gente parasse? A gente está falando de um vírus que tem um alto índice de contágio, né? Ele se propaga muito rápido, tanto por ele ter uma sobrevivência fora do organismo maior, né, do que a maioria dos vírus, como por ele se propagar rápido mesmo, né? Então, apesar dele não ser um vírus com alta letalidade, né, ele não mata muita gente. O que a gente tem visto no Brasil, uma taxa de mortalidade de 6-7%, provavelmente está associada à baixa testagem que a gente tem. Então, se eu tiver 100 indivíduos com coronavírus, né, e eu tiver uma mortalidade de 7 morrem, eu tenho uma mortalidade de 7%. Agora, se eu tiver 1.000 com coronavírus testados, dentre esses vários assintomáticos e morrem os mesmos 7, a minha taxa de mortalidade cai. E é isso que provavelmente está acontecendo no Brasil. A gente não tem muito teste, a gente não testa muita gente, né? E aí a gente vai parecer que tem uma taxa de mortalidade, maior, né? Mas não é um vírus que tem uma alta taxa de mortalidade, mas ele se propaga muito rápido. Então, por que se optou por que as sociedades, na verdade, né, internacionais e a brasileira
recomendaram em que a gente diminuísse, né, que não fizesse tratamento eletivo, que o tratamento de infertilidade foi categorizado dessa forma, para que a gente evite a propagação, né, e evite a propagação num amplo sentido da palavra, que a gente não tenha paciente trazendo, né, paciente assintomático muitas vezes, trazendo o vírus dentro da clínica, e esse paciente assintomático que traz o vírus para dentro da clínica, ele contamina a equipe e ele contamina outro paciente que pode estar na recepção. E se ele contamina a equipe contaminada contamina mais pacientes. E aí eu acabo tendo um número absoluto de gente contaminada e de gente gravemente doente maior. Então esse é o primeiro motivo óbvio. O segundo motivo é que existe uma premissa, né, em medicina, que isso é uma coisa óbvia, né, que a gente deve, né, que é primo non nocere, né, primeiro eu não vou causar mal a ninguém. Os tratamentos de reprodução assistida, fertilização in vitro, né, uma coleta de óvulos, uma estimulação da ovulação, são tratamentos que têm um índice de complicação realmente muito baixo. Então, se eu pensar que uma fertilização, uma estimulação da ovulação tem um risco de síndrome de hiperestímulo, estimado em torno de 3%, e eu diria que hoje é muito menor, porque hoje a gente tem tantas estratégias para evitar que uma paciente faça um hiperestímulo ovariano, tanto no que diz respeito à condução da estimulação da ovulação, como a deflagração da maturação dos óvulos. Hoje a gente já não usa medicações que deixam a paciente com um risco alto de hiperestímulo. E hoje a gente não transfere mais embriões, a gente nem permite que a paciente engravide depois de ter feito muitos óvulos. Isso vai prevenir o desenvolvimento da síndrome do hiperestímulo tardio, né? Então, a taxa hoje de complicação, pensando em hiperestímulo, pensando em acidente de punção, que são pacientes que fazem a coleta de óvulos e que acabam tendo um sangramento, por exemplo, depois de uma coleta de óvulos, ou uma infecção depois de uma coleta de óvulos, ela é menor do que 0,5%. Então eu vou ter uma taxa de complicação, então uma em cada 200, uma em cada 300 pacientes que fazem uma fertilização. Para uma clínica grande, talvez isso seja uma paciente a cada 3 meses, talvez seja uma paciente por mês. Então é um índice baixo. Só que essa paciente entrou na clínica saudável. Então fica muito complicado de um médico que está formado, né, e que o seu propósito, o propósito de todo médico é que ele faça o melhor para o seu paciente, que ele tente melhorar a vida do paciente. Então seria muito complicado que a gente, como profissional da saúde, eu estou usando médico, mas isso vale para o dentista, para o biomédico, para o fisioterapeuta, é muito complicado que a paciente entre no seu ambiente de trabalho, no seu consultório saudável, e que essa paciente vá por uma complicação de um tratamento que poderia ter sido esperado, que não era uma urgência, que essa paciente tenha que ser encaminhada para o hospital. Chegou no hospital, ela não tem coronavírus, ela está debilitada, ela está com líquido retido por causa da estimulação da ovulação, ela pode estar com um pouco de falta de ar porque ela fez um hiperestímulo, e aí ela vai ter contato provavelmente com mais pacientes contaminados. Então eu aumento o risco da contaminação dela numa paciente que talvez esteja debilitada por uma complicação da fertilização in vitro, que por mais que seja rara, se acontecer, é naquela paciente, é naquela clínica e é naquele hospital, e a gente vai estar agregando risco a ela, tá? E a outra questão, que seria mais complicada ainda, é eu ter uma paciente que tem uma complicação porque coletou óvulos, por exemplo, e teve um sangramento, e eu preciso fazer um procedimento de emergência nela no hospital, e o hospital não tem como me acolher porque estaria lotado, por exemplo, com pacientes tanto de coronavírus quanto de outras patologias. Então a opção
por frear os tratamentos de reprodução não entenderam que eram tratamentos urgentes, por mais que a parte psicológica das pacientes nos diga sim, é urgente, sim, a gente quer fazer. Na verdade é urgente para mim, eu procurei a clínica com idade mais jovem justamente porque eu não queria correr o risco de deixar tudo para depois, mas é para poupar esses pacientes de complicações, tá? Então os motivos são esses: não contaminar mais gente, não precisar de um atendimento e se contaminar no hospital, né? E também não chegar no hospital e não ter atendimento, porque estaríamos numa época em que os números de casos estão crescendo muito, tá? Então hoje saiu uma nova nota da Vigilância Sanitária amparada pelas condutas da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e Reprodução Humana e da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, então confirmando todas essas medidas que depois eu vou esmiuçar um pouquinho mais, tá? Então esses são os motivos pelos quais mais obviamente a gente precisou parar. Os outros motivos, que são os principais pelos quais vocês provavelmente estão interessados em saber, é a gente entender qual é o impacto do coronavírus numa paciente que está pretendendo engravidar, né? Então as dúvidas que a gente vai ter nesse sentido são: número 1, se eu engravidar e eu me contaminar, porque o que a gente está pensando é isso, que a paciente que veio fazer o tratamento corra o risco de se contaminar ou durante a realização do tratamento ou depois que engravidou. Então, a primeira pergunta que as pacientes querem saber é: se eu estiver grávida, se eu engravidar num tratamento e eu me contaminar com o coronavírus, qual é o risco que o coronavírus tem de atingir o meu bebê e isso aumentar o risco, por exemplo, de um aborto? Mas antes do aborto, vamos falar: o coronavírus poderia diminuir a minha chance de ficar grávida? Então, tudo em medicina, antes da gente falar, né? Então, por isso que às vezes a gente vê coisas no Instagram, né? Então, isso é uma coisa muito importante também, que vocês têm que tomar cuidado, né? Quem que a gente vai acompanhar no Instagram, né? O que estão falando? É importante que seja falado o que tem evidência científica. E o que é ter evidência científica? Eu só vou falar e eu só vou conduzir uma situação baseada em ciência. Isso é fazer medicina bem feita. E o que é basear em ciência? Eu vou entrar periodicamente para me atualizar, vou estudar, ver o que publicaram. Teve um estudo na Bélgica que estudou 500 pacientes e eles viram que quando eles fazem tal coisa dá certo, quando faz tal coisa a chance de dar certo é menor. Então isso é evidência científica. Tem evidência científica melhor, tem evidência científica pior. O que é uma evidência científica boa em medicina? São estudos conduzidos de uma forma cega, que a gente chama. Então eu sou o pesquisador e eu quero acompanhar a evolução, mas eu não posso saber se aquele paciente que eu vou atender tomou paracetamol ou uma pílula de farinha, porque senão eu vou ficar contaminada por essa informação. Então, quando eu vou falar alguma coisa, é importante que eu tenha evidência científica, e ela não precisa, quer dizer, ela geralmente não vai ser minha, porque daí deixa de ser evidência, mas ela tem que ser feita, essas afirmações e essa divulgação de informação tem que ser feita com base em estudos bem feitos, bem conduzidos, bem avaliados por instituições confiáveis, instituições mundiais. O que a gente vai precisar oficialmente para poder dizer que o coronavírus interfere ou não numa chance de ficar grávida? Eu particularmente, claro, acredito que isso não tem nada a ver, né? O coronavírus não vai diminuir a chance de gravidez de uma mulher ou não. Mas o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de estudo. O coronavírus foi descoberto agora, né? O SARS-CoV-2, né? O tipo 2, né? Esse novo vírus foi descoberto agora no fim de 2019.
Covid-19. Então, o que a gente vai precisar para tentar entender isso? A gente vai precisar de muito estudo. E para fazer muito estudo precisa de tempo. Então, a maioria das respostas a gente ainda não tem, né? E aí a pergunta que mais aparece é: se eu me contaminar pelo coronavírus e eu estiver grávida, eu corro risco maior de ter um aborto precoce? Não temos essa resposta ainda, né? Então, assim, eu imagino que a gente vai começar a ter mais essas respostas dentro de 3, 4, 5 meses, quando a gente tiver mais casos de mulheres gestantes do primeiro trimestre grávidas, e aí a gente possa fazer uma análise comparativa se mulheres que estavam contaminadas pelo coronavírus tiveram mais aborto. O que a gente tem até o momento, tá? A gente tem muito pouco estudo, tem um relato de caso com uma mãe que teve uma infecção grave pelo coronavírus com 19 semanas, então ela estava já saindo da faixa do aborto, a gente considera aborto até 20 semanas, que são 5 meses de gravidez praticamente, e essa paciente teve um aborto, e aí pegaram o bebezinho, pegaram a placenta e conseguiram encontrar, identificar que na placenta tinha vírus, mas é um relato de caso, que eu não me lembro agora qual foi o país, mas fora isso a gente não tem nada, tá? A outra pergunta, então, não temos, então, de forma objetiva, a gente não tem evidência nenhuma que uma paciente aborte mais se contaminar pelo coronavírus, tá? Então, o coronavírus provocar um aborto, a gente não tem evidência nenhuma, tá bem? Então, teoricamente, eu não tenho nenhuma evidência que me proíba transferir, mas eu também não tenho nenhuma evidência que me autorize, né? Quantos abortos foram analisados de mulheres que tinham se contaminado pelo coronavírus e que não foi achado coronavírus nessas amostras de aborto? Esse estudo não existe. Então, eu não tenho nenhuma evidência para autorizar e nem para proibir, né? E aí entra aquilo que se tem falado, tem que discutir caso a caso, paciente e médico, assumindo riscos, assinando termos de consentimento, né? E todo mundo assumindo riscos, tá? Ou não, prefiro não assumir risco. Então tá, o melhor de não assumir riscos em relação à gestação é não fazer transferência de embrião. Mas aí eu tenho que assumir o risco do envelhecimento ovariano ou, mas eu tenho embriões congelados. Quantos? Quantos anos tu tem? 39. Bom, talvez seja de pensar, de discutir. Será que eu devo transferir? Não, transferir eu não quero. Bom, então talvez seja uma possibilidade de estimular a ovulação e coletar óvulos, né? Então são situações que a gente vai ter que ir manejando caso a caso, tá? A outra dúvida que pode surgir é: se eu me contaminar pelo coronavírus, tá? Diferente, por exemplo, H1N1, se vocês se lembrarem, né, quando teve a situação da H1N1, da epidemia, antes da gente ter a vacina, a gestante era um grupo de risco, né? Gestante contaminada com coronavírus dava frio na espinha, porque a gente sabia que essa mulher tinha alta chance de ir para UTI e complicar. O coronavírus parece que a gestante não tem um risco maior de ter complicações. Mas, como eu sempre digo, a gestante é uma paciente muito delicada. E, de novo, eu não tenho ainda evidência suficiente, eu não posso garantir que uma paciente com coronavírus grávida complique menos do que uma paciente mulher sem gravidez, que ela vai complicar da mesma forma. Então, de novo, eu não tenho evidência suficiente para proibir, mas eu também não tenho evidência suficiente para liberar. O que a gente já sabe com certeza? Paciente grávida de último trimestre, então com mais de 30 semanas de gravidez, se contaminar pelo coronavírus, ela tem um risco maior de ter o desencadeamento de um trabalho de parto. Se ela tiver menos de 37 semanas, vai ser um trabalho de parto prematuro. O que acontece quando o nenê prematuro nasce? Ele vai muito mais para UTI do que qualquer outro bebê que nasceu a termo, tá? O que a gente não sabe é se esse bebê, filho de uma mãe
com coronavírus se ele vai para UTI com mais frequência do que uma mãe que também teve trabalho de parto prematuro, mas não tinha coronavírus. Então, de novo, não temos essas respostas de forma absoluta. O que a gente gostaria de poder ter certeza? De uma forma bem resumida, existe transmissão vertical do coronavírus. O que é transmissão vertical? É quando eu estou contaminada, o vírus fica na minha circulação e o vírus passa pela minha placenta, que é uma barreira. A placenta, além de nutrir, de ser a interface entre mãe e bebê, né? Ela é uma barreira de proteção para esse bebê. Será que a barreira placentária é suficiente para frear o vírus? Será que uma mãe contaminada pelo coronavírus e que o seu nenê nasce, será que esse nenê tem mais chance de ter o coronavírus e ter uma pneumonia por coronavírus ao nascimento, uma infecção pré-natal pelo coronavírus? Não temos certeza ainda, parece que não, mas não temos certeza ainda, tá? Esse estudo que avaliou a placenta de uma mãe que teve um aborto com 19 semanas, né, quase 5 meses de gestação, sugeriu que sim, que talvez tenha uma infecção, uma transmissão vertical, mas a gente não tem dados suficientes. Tem um outro estudo que avaliou 19 gestantes com coronavírus e estudou o líquido amniótico, o sangue do cordão do bebê e o leite materno e não se identificou vírus nessas amostras, tá? Alguém me perguntou aí, né, então quem é aqui da região, a nossa cidade, né, Bento Gonçalves, tem um número razoável de casos, provavelmente porque o nosso sistema de saúde tem uma abrangência muito maior do que a nossa cidade, que é o sistema de saúde Taquini. E ele tem abrangência para Guaporé, Nova Prata, Veranópolis, Serafina Correia, Carlos Barbosa. Então ele tem realmente um número de casos que provavelmente não são todos da cidade. E alguém me perguntou sobre a internação de bebês, tá? Então, provavelmente esses bebês adquiriram a infecção pelo coronavírus, as suas mães estavam contaminadas, mas provavelmente esses bebês adquiriram a infecção através da amamentação, não através do leite, mas esse contato com a mãe, tá? Então isso é provavelmente o que se está suspeitando. Então, em relação à transmissão vertical, a gente ainda não tem nada e parece, pelo que a gente tem visto, que não tem correlação. Uma outra coisa que não é muito aventada, oi Karina, temos que fazer alguma coisa. Uma outra situação que tem sido estudada é que o coronavírus pode provocar algum tipo de alteração na coagulação. Se vocês acompanham um pouquinho, eu sei quem não é Oi Cris, quem não é da área médica talvez não acompanhe essa parte mais técnica, mas um dos tratamentos para o coronavírus é usar anticoagulação. Por quê? Porque parece que o coronavírus aumenta realmente a coagulação dos pacientes. Então tem um estudo também que demonstrou que uma paciente com 28 semanas de gravidez teve uma pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença da gestação em que um dos motivos poderia ser pequenos coágulos na vascularização mínima ali da placenta. Então também se aventou a possibilidade que talvez a infecção pelo coronavírus numa fase mais adiantada da gestação, da metade para o fim, poderia aumentar o risco de complicações da vascularização e isso fazer com que o bebê nascesse de forma mais prematura, né? E isso acarretasse então as complicações da prematuridade que a gente sabe que são importantes, tá? Bom, vamos ver o que mais que nós tínhamos de perguntas, né? Outra coisa importante que eu acho que é bem importante da gente falar, que a única situação que a gente tem realmente certeza que
que é relacionada ao coronavírus e à grávida é o desencadeamento do trabalho de parto prematuro, né, naquelas pacientes contaminadas da segunda metade para frente, no terceiro trimestre, né? Então, só que é importante também a gente lembrar, isso também falta estudo para a gente avaliar, é que quando eu tenho qualquer infecção, né? Uma grávida que tem qualquer infecção, infecção urinária, pneumonia bacteriana, uma apendicite, qualquer situação, essa mulher também tem um risco aumentado de parto prematuro. Claro, isso não justifica a gente sair fazendo todo mundo ficar grávida por fertilização in vitro, né? Não justifica. Por quê? Porque o coronavírus tem alta contagiosidade, né? Então, assim, se eu tiver um número maior, né? Quantas apendicites eu tenho? E se eu tiver o coronavírus espalhados, quantas eu vou ter em trabalho de parto prematuro? Então, claro que não justifica, mas o que eu quero dizer é que não é uma particularidade do coronavírus, né? É uma situação em que qualquer gestante que passe por um processo inflamatório ou infeccioso durante a gravidez, ela tem um risco maior realmente de parto prematuro, tá? Bom, vamos ver aqui o que mais que eu tenho sobre, então eu já falei sobre os bebês, né, que provavelmente não têm uma infecção vertical, né? Então, o que as sociedades, o que elas disseram, né? Porque daí a paciente liga aqui na clínica e ela diz, tá, doutora, mas ok, eu não sou o grupo prioritário, tu é jovem, tu pode esperar, te acalma, né? Tá, mas quem é que define isso? Né? E isso é outra discussão. Então, se a gente vai para fóruns em que psicólogos, né, estão trabalhando em cima desse tema e com esse grupo de pacientes, se a gente vai ver fóruns de especialistas em ética médica, em bioética, né? Existe um princípio da bioética que é a autonomia. Existe um princípio da bioética que é a não maleficência. E onde é que essas coisas elas se intrincam? Né? A autonomia do paciente de dizer, eu assumo, eu vou fazer minha transferência de embrião e doutora, eu e meu marido vamos ficar em casa, né? Eu assumo isso, eu vou ficar em casa, eu quero fazer meu tratamento porque isso está me dando outro motivo para adoecer, né? E onde é que entra a não maleficência do médico? Então aí entra uma outra frase que foi colocada então na nota da vigilância sanitária de hoje, né? Que é importante que a gente individualize também conforme, olha, a PsicoFIV tá falando uma coisa bem importante, né? Aumentou nossa demanda na psicologia porque os casais estão esperando por conta da pandemia e eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho psicóloga de paciente minha me ligando, por favor, dá uma luz para essa paciente, o que nós podemos fazer por ela? Ou vamos fazer alguma coisa para ela sentir que ela está fazendo alguma coisa, né? Mas o que eu estava dizendo antes da nota da vigilância sanitária, que foi publicada, eu já não me lembro se foi ontem ou se foi hoje, o que ela diz ali? Que é preciso que a gente individualize caso a caso e que a gente também individualize por regiões, né? Então, peraí, a minha região tá melhor, a gente tá super rígido, eu tenho testes na clínica, o teste é outra coisa que a gente pode falar também, né? Talvez seja um pouquinho mais complicado de entender, mas eu acho que tem como a gente explicar de uma forma que quem não é da área da saúde entenda. Mas o que a gente pode fazer? Então, o que as sociedades dizem é o seguinte: eu tenho um grupo de pacientes que realmente não podem esperar. Que grupo é esse? São as pacientes oncológicas. Recebi uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, tá indo para quimioterapia, ela não pode esperar. Ou ela vai coletar óvulos, ou eu faço ela assumir aquele risco de 0,5%, que é o risco de complicação numa fertilização, ou eu assumo o risco de 70% de ela não conseguir engravidar depois que ela sai da quimio, dependendo da idade, de 100% de não conseguir engravidar com óvulo próprio depois que ela sai da quimio. Então nós vamos ter que ponderar os riscos. 0,5 é muito menor do que 70. Essa mulher, não é? A paciente,
As pacientes que são temposensíveis também. Uma paciente de 39 anos com reserva de 3 folículos tem que fazer a coleta, né? Ela vai se cuidar, ela tem que assumir a responsabilidade dela também, porque não é uma responsabilidade só da clínica, é uma responsabilidade da paciente. A paciente tem que, abraçar isso junto, né? E a outra questão são as transferências de embrião, né? Então, a transferência de embrião, a gente tem 3 grupos, né? Então, a gente tem um grupo que a gente conversa toda hora no WhatsApp, que é da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, e aí a gente tem ali vários grupos de médicos. Ali tem quase 400 médicos que trabalham com reprodução no Brasil. E aí existem vários grupos. Tem aquele grupo de médicos que diz transferência nenhuma. E aí eu entro com a minha frase: a gente não tem evidência nenhuma para proibir, não tenho nenhuma para liberar, mas não tenho nenhuma para proibir. E aí entra a autonomia do paciente, né? Eu tenho aquele grupo de médicos que diz assim: não, peraí, não tem nada de infecção vertical ou muito pouco no mundo inteiro, né? Então a chance de infecção vertical provavelmente é muito baixa, e aí eu tô correndo o risco de perder um monte de gente que poderia engravidar, né? Já tem gente até dizendo que a taxa de natalidade vai cair, porque a reprodução assistida é responsável por muita da natalidade, né? No Brasil, se não me engano, é 2%, então vai cair, né? E eu tenho a coluna do meio, né, que é o grupo de médicos que acha que tem que ser individualizado. Eu acho que tem que ser individualizado. Uma paciente, oi Roger, uma paciente que tem 35 anos, ok, tem 35 anos, mas ela tem 3 tentativas aqui guardadas com 2 blastocistos lindos em cada tentativa. Será que essa paciente precisa transferir? Talvez ela possa esperar, né? Agora, uma paciente que tem 35 anos, tem um embrião de dia 3 guardado porque foi o que ela conseguiu. Talvez essa mulher tenha que fazer uma avaliação, talvez essa mulher tenha que transferir, porque se ela não conseguir engravidar, se ela conseguir engravidar, ótimo, não tem problema. Agora, se ela não conseguir engravidar, quando é que eu vou estimular ela se ela só transferir em janeiro e em dezembro? E aí vem mais uma discussão. Não vamos transferir agora. Quando vamos transferir? Quando vamos abrir a clínica para todo mundo voltar a trabalhar? E aí eu vou usar uma frase que ontem foi publicada, o 4º update da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, em que tem uma frase lá que os especialistas falam: infelizmente nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus, né? Claro, talvez não seja o momento de abrir a clínica agora. Por quê? Porque o Brasil está ainda fazendo isso aqui, né? Mas quando chegar ao platô, a gente vai ter que abrir, porque vai ter uma demanda grande, e aí entra outra situação, não vai dar para abrir a porteira assim, a gente vai ter que pegar casos selecionados, né? Então, quem é que vai fazer fertilização antes? Porque a clínica não pode estar cheia de paciente, porque aumenta o risco de contaminação, e aí a gente pode ter um segundo pico, né? Porque todo mundo foi para fora. Mas a gente vai ter que aprender a conviver com isso, pelo menos enquanto a gente não tiver vacina e pelo menos enquanto a gente não tiver um tratamento efetivo contra a pneumonia pelo coronavírus, né? Um tratamento efetivamente, cientificamente comprovado, né? Então, assim, são essas as questões que a gente vai se fazendo e se perguntando, né? O que é importante então para decidir se a gente vai fazer uma fertilização ou se a gente não vai fazer a fertilização? Idade da paciente, reserva ovariana, fatores de risco. Será que eu devo fazer uma fertilização numa paciente diabética tipo 1, estimular a ovulação e coletar óvulo? Claro que não. A paciente é mais velha e com baixa reserva. Vamos ter que discutir muito bem. Alguma situação, algum risco a gente vai ter que correr. Ou de fazer estimulação e tá no meio dessa situação toda, ou talvez de perder reserva ovariana. Amônia, só meditando todos os dias para acalmar a ansiedade. E tem que meditar mesmo, tá? Minha sugestão é ir lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma seleção ótima de meditação guiada que eu também faço todos os dias, vocês vão gostar muito, tá? Bom, testar.
testagem. E aí alguém me perguntou, e se a gente fizesse, gente, uma licencinha, não é o coronavírus, se a gente fizesse, só um minuto, se a gente testasse, né, testar, a questão é que a testagem, a gente tem muitas limitações, né? 8NL, a gente tem muitas limitações em relação à testagem, né? O melhor teste, o mais fiel, é o PCR. Vocês já viram como é que é coletado o PCR? O PCR é aquele que pega um cotonete bem grande e coloca lá dentro do nariz e ele vem até aqui, até a nasofaringe, tá? Para buscar secreção ali, para pegar a amostra e pesquisar diretamente o vírus, o RNA do vírus, a genética do vírus, o núcleo do vírus, tá? Esse é o melhor exame. Só que ele tem duas limitações. Primeiro, eu só vou conseguir fazer ele e ter a positividade se o paciente estiver na fase ativa e sintomático. Mas espera aí, fazer o PCR num paciente sintomático, para que me serve? Uma paciente que chega aqui sintomática, eu digo para ela, volta para casa e volta no próximo ciclo. Então o PCR não vai nos mudar nesse momento, porque a paciente que chega sintomática, eu não vou fazer fertilização nela, tão pouco transferência de embrião. Esse tratamento a gente cancela, e é importante falar isso também. Decidi que vou fazer o tratamento e no meio reconectando. Decidi que vou fazer o tratamento e no meio do tratamento eu começo a ficar sintomática. Se eu conseguir fazer uma testagem e der positivo, qual é a conduta nesse caso? É suspender o tratamento. Então a paciente que estava estimulando e ficou com coronavírus durante a estimulação vai ter que cancelar e vai perder a medicação que usou e não vai ter como recuperar isso. Então isso é outra coisa importante. Começou a fazer um tratamento, é mandatório, essa paciente tem que ter um cuidado, e não só ela, o marido também. Ai, doutora, passa coronavírus pelo sêmen na relação sexual? Não sabemos ainda. Tem uma série de casos, se não me engano, foram 60 pacientes que encontraram 60 pacientes, eu acho 60 ou 40 pacientes com coronavírus, e fizeram uma análise do sêmen e acharam, em 15% deles, acharam coronavírus no sêmen. Mas a gente ainda não tem certeza, não sabe se isso não foi contaminação na hora da coleta, então a gente não sabe exatamente essa resposta. Mas voltando aos testes, paciente se contaminou, né? E aí tá no meio do tratamento, vai ter que suspender. Essa é a conduta em todos os centros do mundo. Não é só no Brasil, não é só aqui no meu, é em todos os centros do mundo. Então tá, então vamos fazer o teste de sangue, a sorologia. A sorologia, para quem não sabe, a gente tem dois tipos de anticorpos que o nosso corpo pode produzir. O IgM, que é uma molécula de defesa que nós produzimos, é uma arma que a gente produz para destruir os antígenos, os patógenos, os agressores ao nosso organismo, e ele é produzido de uma forma aguda. Eu me contaminei, eu passo a produzir aquilo para me defender. Só que quando é que ele começa a aparecer? Depois de aproximadamente 5 a 7 dias que o vírus entrou no meu corpo. Só que eu começo a transmitir o vírus se eu estiver contaminada assim que eu me contaminei. Então eu passo 5 a 7 dias contaminando as pessoas, mesmo sem ter o meu IgM positivo. Nessa fase, talvez o PCR, mas vai dar mais positivo se eu estiver sintomática, tá? Então, assim, o único teste que me daria uma certa tranquilidade é o IgG. Quem é o IgG? É uma molécula que o nosso organismo produz depois que a infecção já está passando. É como se fosse uma vacina. Detalhe, a gente tem certeza que quem pega o coronavírus vai ter uma vez só coronavírus? Não, a gente não sabe. Não sabe, porque já tem relatos de reinfecção por coronavírus. Então isso também a gente não sabe. Quem tem IgG positivo fica com uma certa tranquilidade, mas definitivamente não está autorizado a não se cuidar mais
porque ele pode pegar de novo, sim, ele pode estar contaminando as pessoas, sim, tá? Então, o teste, por mais que ele esteja sendo incluído dentro dos protocolos de atendimento das clínicas, por mais que a gente ouça falar passaporte imunológico, por mais que isso esteja começando a ser dito, ainda não temos o exame ótimo, ainda não temos uma estrutura, e quando eu falo isso, eu não estou falando de Brasil, a gente está falando do mundo. Essas informações, hoje, gente, vocês têm o mesmo tratamento para engravidar, e o que vocês sabem sobre coronavírus, hoje aqui, é o que se sabe nos Estados Unidos, é o que se sabe na Europa. A gente tá, essa globalização, a internet é maravilhosa, né? Tá aproximando nós aqui, e para a medicina, a internet foi... não tem explicação, porque o que eu tô falando aqui hoje, eu para poder estar falando hoje aqui para vocês, fui fazer toda uma revisão para estar falando a verdade para vocês, e foi coisa que foi publicada ontem, né, na Sociedade Americana de Reprodução Assistida. Então, isso é o que vale pro mundo. A gente não tem ainda os testes, né? A gente não tem ainda esse protocolo perfeito, porque a gente não tem ainda todas essas informações e esses recursos, e não é porque não chegou no Brasil. E quando a gente fala que o Brasil não está fazendo muito teste, é por falta de recurso financeiro mesmo, né? Porque a gente teria essa oportunidade de fazer teste, né? Se tivesse esse recurso financeiro, tanto para produzir como para comprar. Tá? Bom, Psicofiv, sim, eu vou deixar a live salva e depois nós vamos publicar ela no YouTube, tá? Então a gente vai poder, vocês vão poder olhar isso e revisar também, quem não puder olhar tudo agora, tá? Que mais? A gente, uma coisa bem importante, as doadoras de óvulos, isso é uma coisa que a gente tem ainda, a gente não sabe ainda muito bem como conduzir, né? A doadora de óvulos, ela tem duas peculiaridades, né? A doadora compartilhada, eu vou fazer o meu tratamento e eu vou doar óvulos, né? A primeira particularidade é que geralmente é uma paciente jovem, né? É uma paciente que vai fazer bastante óvulos, então teoricamente ela tem um risco de complicação um pouquinho maior, porque a punção ela fica mais delicada, aquele ovário fica mais friável, enfim, né? E ela também é uma paciente delicada porque existiu uma dúvida em algum momento, né? Se o óvulo podia chegar ao coronavírus no óvulo, né? Parece que não, tá? E eu acho que tem alguém fazendo uma pergunta aqui. Boa noite, gostaria de saber sobre o exame de material genético do homem. Estão sendo feitas as coletas para análise. Tu quer saber se tem coronavírus no sangue ou no sêmen? Isso é só em nível de pesquisa ainda, mas eu não sei se era isso que tu queria saber. Se for diferente disso, escreve de novo a pergunta para mim que eu posso tentar responder. Então, assim, a doadora, como a gente não sabe se passa pelo óvulo, de novo, eu não tenho evidência científica ainda suficiente para proibir a doação de óvulos, mas eu não tenho evidência suficiente para liberar. Então, o que é o mais aconselhado? Essa eu diria que é a principal paciente que talvez tivesse que fazer teste de qualquer forma, sintomática, não sintomática, de qualquer jeito. Por quê? Porque ela está dizendo respeito à saúde dela, mas ela também está doando óvulos, né? Então, isso também a gente vai ter mais um tempo aí que a gente tem para estudar sobre isso e que a gente ainda não tem essas respostas, né? Bom, coisa muito importante, né, que a gente tem que falar também, né, e vocês não devem, né, pacientes que estão fazendo tratamento, não devem de forma alguma se sentirem, é sempre, né, aqui a gente já se acostumou com o uso do termo de consentimento livre e esclarecido, mas é importante que os casais não entendam como o termo de consentimento como sendo uma arma. Na verdade, ele é uma arma de proteção, né, tanto da paciente como do médico, porque ali é importante que tenha obrigações e direitos de ambas as partes, né, mas é importante frisar aqui que agora, em época de coronavírus, a exigência dos termos de consentimento
é ainda mais importante. É importante para o médico e para o paciente. Então isso é uma coisa que vai ser ainda mais reforçada. Na verdade é assumir riscos, porque de novo, essa frase eu vou falar toda hora nessa live, né? Daqui a pouco a gente vai ver as perguntas e daqui a pouco vamos acabar, mas não temos dados suficientes para proibir, não temos evidência suficiente para liberar, tá? Então quem é que a gente faz tratamento? Ponderação. A gente vai discutir caso a caso, a gente vai conversar com a paciente, a Psicofiv segue aí e isso é muito importante, ver o lado psicológico, né? Será que se eu não transferir, será que se eu não fizer estimulação nessa paciente, será que o dano psicológico não vai ser muito grande? Quem é essa paciente? Essa paciente é funcionária pública, está em casa já há 2 meses, o marido e a mulher praticamente não saem. Será que a gente não pode discutir isso aí mesmo, Vanessa? A responsabilidade é de todos, né? E de uma forma figurada agora a gente tem que se abraçar e tomar uma decisão juntos, né? De novo, não temos evidência suficiente para proibir, mas também não temos evidência suficiente para liberar. Então a gente vai ter que ponderar a perda da chance de gravidez, a perda da taxa de gravidez, né, de ficar grávida no futuro, se eu esperar, e se eu esperar, quanto tempo eu vou esperar, né? Então, assim, numa resposta bem rápida, o que é a sugestão de esperar é que a gente comece a descer a curva, lembrando que a gente tem um inverno pela frente, né? Mas eu acho que a frase da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, que ontem publicou esse novo documento, que foi o update número 4, é muito sábia, né? A gente vai ter que aprender a conviver com o coronavírus, né? Ou com testes, né? Ou com muitos cuidados, né? Com essa coisa de assumir riscos, né? Da gente poder estar discutindo isso caso a caso, pelo menos até a gente ter vacina ou um tratamento efetivo contra a infecção pelo vírus, e também desde que, com o passar do tempo, a gente tenha mais evidências científicas de que realmente não há uma transmissão vertical, que não aumenta risco de aborto, que é o que parece que é verdade. Mas, de novo, vocês estão vendo que eu não faço nada do que eu tô falando aqui é de uma forma afirmativa. A gente, na verdade, a única afirmação que eu posso fazer é: paciente infectada pelo coronavírus com uma idade gestacional da metade para frente tem mais risco de parto prematuro, mas isso valeria para qualquer infecção que essa mulher pegar. Mas como o coronavírus é altamente contagioso, talvez eu vou ter uma probabilidade, uma proporção de mulheres com coronavírus grávidas tendo trabalho de parto prematuro, porque a doença se espalha muito rápido, tá bem? Bom, outra coisa importante, quando voltar às atividades, né, vai ser tudo de uma forma muito gradual, porque as clínicas não podem encher, né, então isso é uma coisa importante, né. Aqui nós na clínica eu tenho feito muito atendimento online e faço os presenciais, aqueles que são necessários. A gente manda uma mensagem no dia anterior, qualquer sinal de sintoma, não venham para a clínica, venham para a clínica sozinhas, né, deixa o marido no carro esperando. Esses dias veio uma sozinha, eu precisava falar com o marido, aí eu disse: tu chama ele que eu preciso falar com ele também. Então, assim, a gente tem que ir, isso além de ser um cuidado com vocês, é um cuidado com o outro, é a empatia, né? Então, a nossa liberdade de ir em bando para a clínica, né, ela termina quando eu começo a interferir na liberdade do outro. Então isso não é para tornar uma coisa pesada, não, mas é para a gente realmente ter um cuidado maior, né? E eu acho uma coisa que alguém me perguntou, né? Numa dessas perguntas, alguém me perguntou o seguinte: doutora, acho que não é época de marcar consulta agora. Eu vou dizer para vocês que eu acho que é, né? Porque primeiro a gente não precisa fazer uma consulta presencial. Mas eu acho que porque é importante que a tentante, e aí quem é da psicologia pode me dizer, e as pacientes que estão vivendo isso, é importante que as pacientes sintam que estão fazendo alguma coisa, né? É muito
muito menos frustrante se a paciente sentir que está trabalhando, que está fazendo um exame, que está fazendo uma dieta, que está fazendo meditação, que está, enfim, está usando uma vitamina. Ah, eu estou esperando me ligar para fazer tal exame, agora eu vou fazer o outro, agora eu vou... Entende? É importante que ela faça, né? Então eu acho sim que para quem não começou ainda, não estou dizendo isso, né? Enfim, que todo mundo precise fazer, mas eu acho que é importante, né? Importante estar sentindo que está fazendo alguma coisa, isso acalma, isso alivia, né? E para pacientes que não são da minha clínica, né? Mas assim, como que eu tenho feito aqui? Eu tenho feito, a paciente liga, eu digo assim, não, vai me ligando menstruada que a gente vai conversando. Então a paciente, ai doutora, menstruei, manda um áudio para ela, olha, nós estamos assim, o que que tu acha, como é que tu te sente, né? O que que nós podemos fazer, como é que tu prefere, né? Vamos conversar. Aí esses dias eu tava preparando uma paciente para transferir, e eu também tenho as minhas angústias, né? E aí eu tava em casa, fui ligar a Globo News, né? E aí aquilo começou a me dar uma coisa, mandei uma mensagem para ela, fulana, será que a gente não evita, é uma paciente baixíssima reserva, né, que já tem uma idade, ela já me disse, se eu não engravidar eu vou estimular, e aí isso também, depois eu vou pegar um gancho aí, e aí ela disse, tá doutora, segunda eu tenho que ir, a gente vai conversar, porque eu também me gera angústia, né, também me gera angústia. E falando sobre transferência, eu ouvi assim, de novo, né, nos grupos de WhatsApp dos médicos, alguém disse, não, o paciente, mesmo em cidade que está bem, não pode transferir. Essa paciente, se está com medo de ficar com baixa reserva, ela tem que fazer mais uma estimulação, porque estimulação ela pode. Agora, transferência a gente não tem evidência suficiente para liberar. Não tem para proibir, mas não tem para liberar também. E daí um médico falou, não, essa paciente tem que fazer outra estimulação e guardar, então se ela tá com medo, ela que faça outra estimulação e guarde mais óvulos. Mas gente, né, a gente sabe, é caro, é desgastante, então eu já tenho embriões guardados, então por medo de não engravidar com aqueles, porque eu não posso transferir, então eu vou estimular, quantas estimulações eu vou fazer, né? Então assim, a gente também tem que ponderar isso, porque nós não estamos falando só de números ou as pacientes, não, eu tô falando da Maria, a Patrícia, né, minha faixa, minha paciente, que eu tô preocupada com ela. Então assim, nós temos que ponderar, né, quando a gente diz, não, ninguém faz, todo mundo faz, tudo que vale para todo mundo não é bom, né? Tudo que vale para todo mundo não é bom. Então a minha opinião é que a gente pondere, tá? Quanto tempo a gente já teve? Já teve 23, 50. 50 minutos, tá. Ok. Bom, aqui as pacientes que me mandaram perguntas, né? Então, deixa eu ver. Teste para Covid adicionado nos exames iniciais preparatórios vão ser exigidos, a gente ainda não tem essa regulamentação, né, nem pela vigilância, nem por ninguém, até porque a gente não sabe ainda como se comportar diante desses testes que tem tanto falso negativo, que precisa ou de sintoma ou de um tempo de infecção, e aí qual é o grupo de pacientes que eu faço o teste da negativa e que tá contaminando, e que tá doente, né? Então assim, vai demorar para isso, né? Vai demorar para isso, tá? Posso fazer congelamento dos óvulos ainda esse ano? Eu diria que o congelamento de óvulos é a coisa que mais está liberada, né? Apesar da discussão do risco de ter que precisar de um atendimento, que é menos de 0,5%, mas ainda o congelamento de óvulos seria a situação mais liberada de todas, né? Essa é uma paciente com endometriose, que vai precisar fazer cirurgia, né? Claro, ela não vai conseguir fazer cirurgia agora, mas ela tá me perguntando isso, mas o congelamento seria o que mais poderia ser feito, claro, de novo, quando a gente começar a pensar na reabertura das clínicas, né, sempre
com cuidado para evitar a contaminação e prejudicar os pacientes, tá? Realmente, Alice, a consulta online é uma coisa bem interessante. Obrigada, Thaís, muito obrigada pelo carinho. Estão fazendo exames para avaliação preliminar e definição do tratamento adequado? Julizinha, tu quer saber se a gente está fazendo consulta, investigação da infertilidade? Sim, estamos fazendo. O que eu tenho feito aqui na clínica? Eu estou contemporizando com as pacientes. Por exemplo, uma paciente do interior, né, que não é daqui da cidade. Eu faço o primeiro atendimento online, mando todos os exames e depois ela vem me mostrar tudo e nesse dia eu faço o exame físico, avaliação de reserva ovariana, o toque vaginal, faço a investigação complementar, né, com o exame físico, e aí quando ela vem, na verdade ela já tá vindo com exames e praticamente pra gente definir qual é a conduta para ela, tá? Quanto à volta para a fertilização, pode ser mais seguro no final do inverno ou teremos que esperar mais tempo? Super ansiosa, mas compreendendo todo o cenário atual. Então, Kelly, não adianta, é dia a dia. Né? Então, assim, o que eu tô imaginando, né? Talvez o vírus se comporte de uma maneira pior para os humanos, melhor para o vírus, né? No inverno. Então nós vamos ter que ver, nós vamos ter que avaliar, né? A gente está aumentando o número de casos, né? Se a gente chegar num platô, talvez não precise esperar tanto o inverno, mas talvez sim. E de novo, é sempre ponderação, tá? Mas assim, a minha sugestão, e não só para quem é paciente aqui da clínica, é que vá fazendo contatos regulares, né? Bom, a maioria dos tratamentos vai iniciar na menstruação. Menstruou, telefona. Não, eu quero um retorno, o que está acontecendo, o que tu me diz, né? Eu quero dizer para vocês que para nós da clínica também é super, sabe, cada vez que alguém liga e a gente tá pensando, essa paciente não queria fazer nada nela, não quero fazer nada nela, né? Eu tenho uma paciente que teve uma complicação numa estimulação, fez uma embolia pulmonar, que é uma coisa raríssima, a primeira da minha vida, e cada vez que ela me liga eu digo, não, tu é só, talvez só fim do ano, né? Então a gente tem que ponderar, para nós também não é bom, a gente também, né? Eu adoro trabalhar, adoro ver minhas pacientes grávidas, mas não adianta, a gente vai ter que ir olhando caso a caso e vai ligando, Kelly, vai ligando que a gente vai discutindo, tá? Bom, tinha duas perguntas ali na caixinha aqui de perguntas que eu acho que é importante de responder. Uma delas era sobre os nenês da UTI aqui da cidade. Tá? Essa paciente que me perguntou, na verdade, outra já tinha me perguntado isso, tá? Então, assim, a gente não pode jurar que não seja transmissão vertical, mas esses nenês tinham ido pro peito, tinham amamentado, teve um até, inclusive, que foi para casa, tá? Então, provavelmente a transmissão foi depois do nascimento pela mãe contaminada. Tá? Então a gente não tem esse dado, né? Então vai pro peito, se não tiver cuidado com as mãos, cuidado com a máscara, a mãe tem que amamentar de máscara, né? Vai dar um beijinho, eu só vou dar um beijinho no nenê, pode contaminar o nenê, tá? Então provavelmente foi isso mesmo, tá? E a outra pergunta que estava ali na caixinha de perguntas era: e se a pessoa já pegou o coronavírus, essa pode fazer tratamento? Gente, essa é a paciente ideal, né? Então, quem tiver coronavírus positivo, quem tiver pego o coronavírus, tiver IgG positivo, essa pode. Eu não posso garantir que ela não vai pegar coronavírus de novo, mas eu posso garantir que se ela não se contaminou de novo, ela não está passando para ninguém. E essa é uma paciente que não vai precisar, se for para o hospital, não vai pegar coronavírus. E se pegar, vai ser mais fraco, é isso que se acredita, né? Que se não conferir imunidade definitiva, tem uma reinfecção menos intensa, né? Essa paciente, ela só enfrenta um problema, que se ela tiver uma complicação e ela precisar de atendimento e o hospital estiver lotado, ela também vai ter esse problema, mas aí entra uma outra questão. Nós só vamos liberar atendimento quando
tiver a curva descendo, né? Mas essa paciente é a paciente ideal, né? Sem IgM positivo, né? Sem sintomas e que já tem um IgG positivo, sinal que ela já pegou, chance dela se recontaminar e tá contaminando outras pessoas é praticamente nula, né? Então essa é a paciente ideal. Eu acho que já foi bem bom, né? Espero ter ajudado vocês, esclarecido dúvidas, aliviar um pouco a angústia, né? Doutora, baixa reserva justificaria fazer indução nesse período para coito programado? Na minha opinião, Gabriela, tu tem que fazer, né? E aí entra uma questão, né? Proibir tentativa de gestação natural, pelo amor de Deus, transem, aproveitem a quarentena para transar, né? Vão tentar engravidar natural, sim, né? Eu sempre digo isso para minhas pacientes aqui, né? Por mais que tenha indicação de fertilização, a gente nunca para de tentar, né? Então assim, não tem indicação de proibir um casal de tentar engravidar naturalmente, né? Isso não tem cabimento, tá? O coito programado, assim, ok, vamos discutir, mas tem baixa reserva, tem que fazer alguma coisa. Nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus. Oi, Anne. Né, a gente vai ter que aprender a conviver com o coronavírus e ponto final, tá? Claro, né? Com todos os cuidados, mas tem que fazer alguma coisa, ainda mais baixa reserva ou idade avançada, tá? Vamos ver quanto tempo depois da consulta online ficam prontos os exames. Depende, Fábio. Assim, ó, vão ter exames, por exemplo, se eu pedir um cariótipo, ele demora 40 dias para ficar pronto. Então, a minha sugestão é: marquem a consulta. Aqui, não sei, né, mas aqui, por exemplo, se ligar hoje, em geral, vai demorar 60 dias para conseguir uma consulta, né? Às vezes, bom, desmarca e tal, aí vai ter alguma vaga, né? Mas eu acho que tem que se agilizar. Se precisar de um cariótipo é 40 dias, então eu vou esperar passar a pandemia para marcar a consulta, então eu ligo em agosto, aí eu marco para outubro e a minha revisão é em dezembro e eu vou fazer meu tratamento em março. Então, aproveitem para fazer o que a gente tem certeza que não vai ter nenhum prejuízo, né? Que é fazer uma consulta, né? Então, acho que tem que se organizar, né? Isso vale para qualquer, né? Eu não estou querendo aqui vender peixe, né? Mas vale para qualquer situação, né? Relacionada à fertilidade, porque vocês sabem que o tempo é uma coisa importante. Então, aproveitem para fazer o que dá para fazer nesse período, tá? Doutora, tem obstrução das trompas com 40 anos, o que fazer? Posso transferir? Tu já fez a fertilização ou tu tá pensando em fazer? Doutora, na sua opinião, paciente com 44 anos com indicação de ovo-recepção pode aguardar? Pode aguardar. Essa pode aguardar, porque a tua taxa de gravidez não está relacionada à tua idade, está relacionada à tua doadora. E a tua doadora também talvez esteja esperando pelo motivo contrário, né? Porque ela é muito jovem, ela pode esperar. Então, sim, eu diria que a paciente que mais pode esperar é a ovo-receptora, tá? Por mais doído que seja ouvir isso, porque eu sei que, né, a gente não quer esperar, a gente quer fazer tudo uma vez, né? Mas não adianta, essa é a paciente que mais pode esperar. Sônia, se tu não engravidares, se tu pretende fazer uma nova estimulação, eu acho que tem que discutir a tua transferência de embriões, sim, porque tu já sabe que com 43 anos, se tu estás falando de transferência de embrião com óvulo próprio, a chance de gravidez não é alta, né? Então, existe uma chance razoável de a gente não ter gravidez. Então, tu tem que pensar, isso é uma coisa bem interessante, eu sempre tenho que pensar, quando eu penso em transferência, eu tenho que fazer uma pergunta para ver se eu devo transferir ou não, assumir esse risco, né? Eu tenho que saber o que eu vou fazer se eu não engravidar. Isso é muito chato, né? Eu tenho que me responder se eu não engravidar. Eu quero engravidar, então eu tenho, né? Mas nesse momento é essa pergunta que vocês têm que fazer, né? Se eu transferir e eu não engravidar, eu vou estimular novamente? E eu tô com uma idade mais avançada e eu tenho pouco óvulo? Então, a gente vai ter que pensar em transferir transferir de uma vez para poder estimular, né?
Sim, eu entendi, Sônia, mas tem 43 anos, então a gente tem que ser muito... eu vi que a Nina não gostou que eu falei sobre a idade, mas não adianta, gente. A idade é determinante da chance de sucesso, né? Se a gente não falar sobre isso, a gente vai estar sendo negligente com a paciente, né? Isso não é tirar esperanças, isso é ser realista para poder lidar com a realidade e poder ter planejamento. Muito obrigada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem perguntas pra gente. Eu vou ter o máximo prazer em responder. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as nossas postagens. Um abraço e até o próximo vídeo.